Olá a todos e todas que nos acompanham através dos canais da revista Em Comunidade. Esta é a 10ª edição das Raias Poéticas, afluentes ibero-afro-americanos de arte e pensamento, evento apoiado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e pela Casa das Artes de Famalicão, com os curadores Luiz Serguilha e Marcelo Ariel, interseção das revistas Em Comunidade e Palavra Comum. Hoje, apresentamos a nossa 16ª dobra de pensamento, no que pensam as filósofas de hoje. E estão presentes conosco Maria Fernanda Henriques, professora emérita, autora do podcast Mulheres Filósofas, Irene Borges Duarte, tradutora de Heidegger, diretora do curso de doutoramento de filosofia da Universidade de Évora, Ana Godinho, doutorada em filosofia pela Universidade Nova de Lisboa e filósofa, Helena Lebre, doutorada em filosofia pela Universidade de Évora e filósofa, e Luísa Monteiro, doutorada em literatura comparada, escritora, ensaísta e professora da Escola Superior de Teatro e Cinema. Toda a organização agradece imenso a presença de vocês e eu passo a palavra a Luísa para dar início a essa dobra. Muito obrigada. Luísa, peço desculpas, o seu microfone está no mudo. Luísa, peço desculpas, o microfone do telemóvel está no mudo. Eu vou pedir para você ativar, por gentileza. Agora sim, eu ativei. Eu peço desculpa então por não se ouvir há momentos a minha voz. Agora sim, volto a saudar todos aqueles que estão connosco, quer os que se encontram em Portugal, quer os que se encontram no Brasil. Bem-vindos então a esta 16ª dobra de pensamento, que é sobre mulheres e filosofia hoje. Connosco temos mulheres portuguesas, mulheres da filosofia, de diversas idades, proveniências distintas, sensibilidades também diferentes. Do que é que elas vão falar é pois o que nos vai ocupar ao longo desta hora e meia, sensivelmente. Inicialmente, quando pensei num tema para esta dobra, fiquei ainda há bocadinho eu partilhava isso com as pessoas aqui presentes, um pouco inquieta sobre da validade do tema para ser discutido no âmbito da filosofia. Importa, pois, ou seja, o tema é ainda pertinente falar-se de mulheres e filosofia. Connosco então temos Maria Fernanda Henriques. Ela tem uma plataforma dedicada a este tema, as mulheres na filosofia. É porque é pertinente. Fernanda, o que é essa plataforma? Surge porquê? Porquê é que surge essa plataforma? Eu não sei se tenho microfone. Tem sim, estamos a ouvir. Pronto. Porque é que esta plataforma está articulada com a criação na Sociedade Portuguesa de Filosofia de um centro que tem exatamente como título Filosofia e Género, e a plataforma impõe-se, Luísa, porque a questão das mulheres em filosofia é uma questão não só pertinente, como, eu diria, imperiosa, porque, de facto, há eu chamaria um subterrâneo silenciador no espaço filosófico das mulheres, e era exatamente disso que eu tinha pensado falar nesta mesa redonda quando chegasse a minha vez de falar, mas não sei se é já, se é... Iríamos falar, esta será como que aqui uma abertura, como se estivéssemos todas numa sala e falamos todas muito tranquilamente. É esta a tónica das raias. Por isso essa plataforma. E essa plataforma em que, ao longo deste ano,
Portanto, este Centro de Filosofia e Género da Sociedade Portuguesa de Filosofia nasceu, faz no próximo janeiro 2 anos, e desde o início deste ano eu tenho tentado desenvolver com o grupo com quem trabalho uma série de webinars sobre um tema em que eu penso que a filosofia contemporânea na voz das mulheres é particularmente relevante, que é a articulação entre ética e vida pública. Portanto, abrimos no YouTube um canal, exatamente, uma plataforma, como disse, e temos estado mensalmente a ter uma pequena exposição, entre os 20 e os 30 minutos, sobre diversas filósofas contemporâneas, na maior parte, mas houve uma intervenção sobre as beguinas, sobre a mística desenvolvida por um grupo de mulheres na Idade Média. Mas portanto, no meu Poderíamos entender, falar... o tema é mesmo pertinente. Ana, comunga também da mesma opinião. É pertinente nos dias de hoje falar-se de mulheres e filosofia, falar-se. Há preconceito ainda no âmbito da filosofia? Algum preconceito contra o pensar das mulheres? É para mim, não é? É para mim. Então, aqui nesta fase inicial, eu gostaria de agradecer, Luísa, muito o convite que me fez diretamente e agradecer também ao Luís Serguilha e antes de mais dizer que é com muita gratidão que me lembro dos nossos encontros em Famalicão e que espero que possamos voltar depressa. É um desejo que eu tenho muito forte e quando a Luísa me falou, me contactou por causa desta mesa e eu vi que era um grupo de mulheres, das mulheres da filosofia, e eu gosto desse nome, das mulheres da filosofia, dessa ideia, e pensei imediatamente que seria fantástico fazê-lo em Vila Nova de Famalicão. E depois, quando vi o resto do mail ou da mensagem, digo, pronto, é virtual, está bem, pronto, vamos sobreviver. Mas a ideia, essa ideia veio-me assim muito forte. É claro que é mais que pertinente e já ouvimos há bocado, a palavra imperioso, e eu estou absolutamente de acordo com isso, e não sei se é esse o tom que nós adotaremos, mas eu, neste período da pandemia, tenho estado muito atenta e sensível ao que está a acontecer às mulheres no mundo e portanto, parece-me que o que está a acontecer é tão ou mais gritante que faz todo o sentido, Luísa. Assim, num primeiro tom, quando se pensa em muitas coisas, por exemplo, no número de artigos publicados pelas mulheres na academia, em tempo de pandemia. Os homens publicaram o dobro, acho eu, há assim um número astronómico. O que é que as mulheres tiveram a fazer neste tempo de pandemia? Estiveram a cuidar dos seus familiares. O que é que lhes aconteceu do ponto de vista do emprego, na política, etc. Portanto, é absolutamente urgente falarmos disso, sim, e continuarmos a falar. Sem dúvida. De facto, quando eu penso no tema, e depois de já o ter lançado, de já o ter transmitido e discutido com o Luís Serguilha, o meu querido Luís Serguilha,
telefonei à professora Irene, estávamos à conversa e mesmo assim eu voltei a questionar. Acha que realmente faz sentido falar-se de mulheres hoje? Naturalmente que sim, disse-me a Irene Borges Duarte, e depois acabamos por falar precisamente da academia. Nas escolas, as licenciaturas, os mestrados, os doutoramentos são maioritariamente frequentados por mulheres. No entanto, depois parece que são lançadas para uma outra galáxia porque deixamos de ouvir falar delas. Professora Irene, o que é que sente em relação a isto, a este portal que se abre para um silêncio, para uma mudez? Por que é que isso acontecerá? Em primeiro lugar, devo dizer uma coisa, além de agradecer o estar aqui e podermos estar neste chat, apesar de ser um chat virtual, meramente virtual, mas enfim, se calhar quando utilizamos esta palavra de chat também já queremos dizer exatamente isso, que é virtual. Mas enfim, além de agradecer e de me alegrar de estar aqui com as restantes conversadoras, queria lhe pedir uma coisa, quer dizer, pelo menos hoje, pelo menos aqui nesta conversa que estamos, deixa-me cair a professora. A professora. Já aparecemos? Ouvimos alguma coisa? Sim, penso que houve um ligeiro apagão, certo? Sim. Irene, por favor, não volte a dizer, deixe cair a professora, porque caiu a professora e caiu tudo. Portanto, não volte a dizer, por favor. Está bem, não volte a dizer. Mas espero que não seja preciso dizer, não é? Destas Sim. Coisas. Bom, então está bem. O que eu acho é que realmente é importante pensar o papel que, ao fim e ao cabo, neste momento, podemos ter, enquanto gente que exerce não só profissionalmente, mas também vocacionalmente a filosofia, de que maneira podemos contribuir para, a filosofia e, dois, naturalmente, a visibilidade de uma forma de pensar que, sendo humana e, portanto, não absolutamente específica, em relação ao feminino e o masculino, portanto, não é que as mulheres pensem assim noutro universo, pensam no mesmo e, portanto, não é completamente diferente, mas a maneira, o modo como podemos contribuir para pensar o que a filosofia deve pensar e o lugar que, ao longo dos tempos, e hoje em particular, a mulher tem no exercício do pensamento, pois podemos contribuir a que isso apareça de uma forma pública e, portanto, tenha uma visibilidade que, ao longo da história, lamentavelmente, sabemos que não teve. Apesar das beguinas e de muitas outras, não é? E de muitas outras, sem dúvida. Helena, também sente isso, porque isto não é uma questão que possa dizer-se que seja atinente apenas a Portugal. Conseguimos ver que são muitas as mulheres do mundo fora que vão reunindo-se em grupos para falar precisamente esta questão das mulheres na filosofia. É uma pessoa da filosofia, trabalha com a filosofia, ensina filosofia.
como é que sente, sendo mulher, como é que os outros a veem por ser uma mulher na filosofia? Para já, eu quero agradecer realmente estar aqui. Pronto, faço minhas as palavras precedentes, não é? Estou muito grata, muito alegre, muito contente por estar aqui. E relativamente, e vou já saltar esta parte, penso que toda a gente sabe, senão não estaria, não é? Mas relativamente à questão dos géneros, à questão de ser mulher, a todas essas questões que nós estamos aqui a pôr, claro que são muito pertinentes, claro que são muito relevantes. Aliás, como são relevantes todas as discriminações. Portanto, quando falamos da discriminação dos géneros, isso tem sempre e arrasta-se sempre, ou arrasta sempre outras, sob o meu ponto de vista, todas as outras discriminações. A discriminação etária, dos velhos em relação aos novos, depois das velhas em relação aos velhos, em relação aos novos e às novas, arrasta-se para todos os fundamentalismos e todos os fanatismos que temos assistido, para todos os medos que as próprias mulheres sentem, e acho que é muito importante falar-se disto, falar-se de um silêncio que marcou a sociedade e marcou em termos planetários e globalmente. Portanto, não é um problema de Portugal, não é um problema da Europa, não é um problema, é um problema mundial. E é realmente um silêncio, e pior que um silêncio é um ruído, porque muitas vezes quando se falam destes temas, que são temas fraturantes, temas que não agradam a muita gente, que é a maior parte das pessoas, começa-se a ouvir um ruído, começa-se a ouvir uma sistemática, um sistemático mal-estar de quem está a ouvir. E, portanto, provavelmente, eu não faço ideia como é que os outros me veem, mas provavelmente quando eu falo destes temas, e até a um nível mais generalista do que mesmo só das mulheres, provavelmente veem-me mal. Veem-me como uma pessoa que está a dizer coisas sem muito sentido, não escutam a um não escutar deliberado, que gera o ruído de quem não é escutado. E, portanto, não podem incitar o diálogo. E o problema, parece-me, pode-se pôr também aí. Nós não temos realmente, é como se estivéssemos de repente a falar uma outra língua e uma outra linguagem, porque estamos remetidos para um papel determinado, ou estamos remetidas para um estatuto e para um papel determinado que vai para o conjunto de todas as discriminações e ficamos lá arrumadinhos e arrumadinhas. Portanto, quando qualquer de nós ouça falar de qualquer discriminação, sendo a do género ou a do sexo fundamental, obviamente, o que sai, o que o outro escuta é o ruído, porque senão não estávamos no século XXI ainda a falar destas coisas. Claro, a verdade é que é muito importante falar, e há pouco a Ana tocou a questão da publicação de artigos em que os homens publicaram, nesta altura do confinamento, o dobro. A questão do falar, do aparecer, do dizer o aqui, parece-me também que é uma das questões fundamentais para se dinamizar. E o mesmo se passa na questão editorial. Não me parece que, digamos, haja muita atualidade desses mesmos temas, porque dentro destas gavetas que a Helena fala, depois há umas outras gavetinhas, e não posso... eu gosto muito de uma romancista, mas ao mesmo tempo também é ensaísta, que é Alice Walker, ela que escreveu A Cor Púrpura, que foi levada ao cinema pelo Spielberg, em que ela cria também uma outra designação, um outro conceito, que é o womanismo, de woman, de mulher, portanto que é uma gaveta dentro dessas gavetas que vai para além das questões de género e prende-se precisamente com os preconceitos pelo facto de ser mulher nas diversas questões sociais, como a questão
rássica de orientação sexual, de crenças, ou seja, há de facto e muitas coisas a falar. Ela lançou um livro este ano, Os Jardins das Minhas Avós, penso que é mais ou menos este o título, sei que foi na semana passada lançado no Brasil, já traduzido, mas nós aqui continuamos, digamos, um pouco distantes deste mundo editorial que vai falando, que vai dando notícias sobre este mal-estar que existe, porque não se tem falado tanto quanto nós queríamos. A verdade é que todas nós estamos a trabalhar, as mulheres que estão na filosofia estão a trabalhar, estão, não direi nos seus casulos, estarão sim nos seus gabinetes com o prazer de pensar, pelo prazer de pensar. Todas nós trouxemos algo, eu vou falar de teatro e fenomenologia, uma coisa que parece um casamento já destinado ao divórcio, porque é um divórcio na sua origem, mas temos outros temas. E então há pouco a Fernanda aguçou-nos o apetite para as beguinas, esse grupo de mulheres que, aliás, entrou na linguagem comum quando uma mulher é infiel à comunidade, uma mulher que se não comporta bem, no norte costuma dizer-se que aquela é uma beguina. Fernanda, quem são estas beguinas? Sou eu? Também. Isso, Fernanda. Sim, é a Fernanda, sim. Que a Fernanda não tenha ouvido, Luísa, alguma parte da sua fala. Absolutamente nada. Nós estamos a ouvir a Fernanda. Talvez seja alguma questão do seu computador. Se puder sair e entrar novamente. Bom, eu vou entrar pelo telemóvel. Ok, se a Luísa puder passar a palavra para outro participante enquanto a gente vai resolvendo. Dar a palavra a mim, claro. Sim, porque estávamos a falar das beguinas. Bom, eu estou a falar, mas a Fernanda Henriques não está a ouvir-nos. Ana, a questão pertinente que nos aguçou também aqui a curiosidade, a produção académica em tempos de pandemia. A mulher em casa a cuidar, a mulher com a sua natural tendência para simplificar, o homem que ocupa o seu ócio e que se dedica também às atividades intelectuais mais complexas. Isto é uma coisa que é decorrente do biológico, do que alguns chamariam natural, ou é meramente cultural. Sei que a Ana tem-se debruçado muito nos últimos tempos sobre a questão do corpo, da dança, mas também há este lado social que quem está na filosofia não pode estar precisamente dissociado. O que é que nos traz hoje? Eu, na verdade, quando olhei para o título, o tema, que eu não sei se é uma pergunta, se é uma afirmação, no que pensam as filósofas de hoje, enfim, por falta até porque fiquei a pensar e porque não fui ver o mail, nem as mensagens, e às tantas perguntava-me se era fazia-me e dizia-me, é uma pergunta ou é uma afirmação? Pensando que era uma pergunta, no que é que pensam as filósofas de hoje, e nem sequer pensando se era pertinente, eu nem sequer me coloquei essa questão de saber se era pertinente, para mim era evidente como pergunta, eu coloquei-me uma outra questão, que é uma questão que também pode ser uma afirmação, que é o que é que lhes interessa às mulheres filósofas, o que é que lhes interessa pensar. Estando muito de acordo com as minhas colegas de conversa,
até agora, e muito de acordo com também, e noto o que disse a Helena, porque vai em algum sentido, vai de acordo com o que eu pensei. Queria fazer aqui uma espécie de confissão, embora eu não goste muito de confissões, mas vamos dizer, uma espécie de confissão, que é ao mesmo tempo esta: quando eu estou a pensar, para mim não se trata de uma questão de género. Eu penso. A questão de género põe-se quando se colocam questões de força, de poder, e aí sim, como disse a professora Fernanda Henriques, há uma espécie de silêncio, ou de subterrâneo, acho que a palavra que usou foi a palavra subterrâneo silenciador no espaço das mulheres. E esse subterrâneo é um subterrâneo que eu conheço muito bem. Tenho viajado por ele de um lado para o outro e tenho circulado muito por esse subterrâneo. Mas a verdade é que eu penso, e quando penso, não é uma questão, para mim, não é uma questão de género. Não é uma questão anatómica, não é uma questão... é pensar. E é pensar em filosofia como... Não sei se pode ser dito assim, como se pensa em matemática, ou como se pensa em física, ou em literatura, ou em poesia, ou em política. Aquilo que nós pensamos podem ser problemas novos. Eu gosto de pensar em problemas novos. Por exemplo, agora, dá um ano a esta parte, e com um trabalho já até bastante sistemático, dou conta, porque é um trabalho meio subterrâneo, eu estou a pensar e a trabalhar sobre as alterações climáticas e a relação do corpo com as alterações climáticas. E esse problema das alterações climáticas, eu penso, na medida em que o meu corpo está num espaço e num tempo que me que é incómodo, sem dúvida. A Helena há bocado falou desse incómodo e já se falou aqui desse mal-estar. E é nesse incómodo e nesse mal-estar que pensar é, para mim, independentemente do género, uma urgência. Uma urgência para a qual eu convocaria, e eu sei que é num contexto muito próprio, a Virginia Woolf, quando ela nos diz "think we must". Bem, eu ficaria para já por aqui, depois posso, para não me alongar assim tanto. Think we must. Então agora eu creio que a Fernanda Henrique já me ouve, já tem também som, e ficávamos então nesta viagem até às beguinas, que também sentiram esta urgência de pensar e de dizer do pensamento. Bom, eu há bocado não agradeci o convite a Luísa, agradeço agora. E quando eu lamento não ir diretamente, como você propôs, falar das beguinas, por quem tenho realmente uma atração imensa e penso que representam a capacidade das mulheres, apesar de tudo, de saírem do enclausuramento em que são postas. Mas eu, quando recebi o convite da Luísa, pensei, primeiro, não sei o que é que vou falar, e a seguir pensei assim, vou falar da mesma coisa que sempre falo,
quando alguém me questiona sobre o binómio mulheres e filosofia. E de que é que eu vou falar? Eu vou falar exatamente daquilo que comecei por dizer. E se quiserem, vou começar pela conclusão. É assim, por um lado, a afirmação de que a história da filosofia, que é um cânon filosófico, impôs às mulheres um silenciamento estrutural. E, por outro lado, por isso, é necessário reler a história da filosofia. E é necessário reler a história da filosofia para construir uma memória coletiva justa, crítica, e não, digamos, empobrecida e amputada da contribuição de, pelo menos, metade da humanidade. Hoje há muitas mulheres a trabalharem em filosofia e a trabalharem em filosofia como sujeitos de enunciação e a trabalharem também em questões gerais da filosofia. E aqui eu sublinho o que disse a Ana, o que disse a Irene e o que disse também a Helena. Pensar é uma forma de estar. E, do ponto de vista, no meu ponto de vista, não tem nada a ver com o biológico, mas se calhar do ponto de vista histórico pode ter alguma coisa a ver com o facto de umas pessoas serem mulheres e outras pessoas serem homens. Mas no nosso século, na contemporaneidade, melhor dizendo, portanto já no século passado, há muitas mulheres a trabalhar em filosofia em termos gerais, reconhecidas e evidentemente. Por exemplo, só para falar em nomes de bandeira, a Judith Butler, a Nancy Fraser, a Martha Nussbaum, a Sheila Ben-Habib, que são mulheres que trabalham temas de ética cruzados com temas da política. Exatamente naquela linha que a Ana falou, de ser imperioso pensar a realidade hoje, e a pandemia trouxe-nos alguns imperativos ainda maiores. Mas voltando ao que eu queria dizer, é assim, de facto, há muitas mulheres a trabalharem a filosofia, há personalidades reconhecidas internacionalmente. Aqui ao lado temos uma grande senhora da filosofia, que é... olha, agora tive uma branca, que é a Adela Cortina, mas na cultura filosófica ou na ambiência filosófica há aquilo que eu há bocadinho falava, há uma espécie de subterrâneo simbólico discriminador. E que produz, esse subterrâneo simbólico discriminador, produz um silenciamento estrutural. Se encararmos que a história da filosofia como um cânon da filosofia, e tivermos em conta que cânon significa correção, ortodoxia, força de lei, etc., então a história da filosofia como cânon, encarada como cânon, mostra quais são os autores, quais são os textos e quais são os temas que são dignos da filosofia, que fazem parte do paradigma epistemológico da filosofia. E ao mesmo tempo, e isso é que para mim é interessante, ao mesmo tempo marcam fronteiras. E, portanto, vou dizer uma coisa que parece uma brincadeira, mas não é, excluem o que não incluem. Não é? E o que é que as histórias da filosofia, é assim, eu não procurei nenhuma publicada no ano passado, mas até aí, todas as histórias da filosofia ignoram olimpicamente o trabalho das mulheres ao longo do tempo. E não só não incluem as mulheres, como não incluem alguns temas como temas filosóficos. É por isso que falo de algo estrutural, de um silenciamento estrutural, porque se trata de uma exclusão dupla. Porque, por um lado, é uma exclusão circunstancial, não incluem as mulheres,
Mas, por outro lado, essa exclusão tem a ver com uma desvalorização, não só daquilo que as mulheres produzem, como das temáticas que estão articuladas com isso, com as mulheres e com algumas problemáticas. Eu dou um exemplo que, para mim, é o exemplo mais flagrante e que tem a ver com o início da nossa sociedade, da sociedade moderna. No início da sociedade moderna, no contexto da Revolução Francesa, trava-se publicamente um debate sobre a natureza da racionalidade e se o sexo, as determinações sexuais, influenciavam ou não o modo de funcionamento racional. Dito de outra maneira, se as mulheres e os homens tinham o mesmo tipo de racionalidade. Bom, foi um debate. Houve, portanto, posições diferentes, posições opostas e, obviamente, houve quem ganhasse e quem perdesse. E o que é que fez, o que é que faz, o que é que fazem as histórias da filosofia em relação a esta problemática, a este debate? Ignoram-no, apagam-no, não o põem como temática. E, portanto, o que é que acontece? O que acontece é que passando por cima dele, passa a haver uma certa continuidade do pensamento antropológico, que, obviamente, todas nós sabemos que considerou sempre o homem masculino como padrão da humanidade e a mulher derivada, não é? Vou dizer uma banalidade, isto é assim, desde o Aristóteles chamando monstros às mulheres, até ao Freud, classificando que as mulheres tinham apenas carência, porque, no fundo, aquilo que as marcava era o não terem pênis. Mas o debate foi muito importante. E o debate foi muito importante porque é a primeira vez que esta temática é pública, que há um debate público sobre isto. Podemos dizer que há um antes e um depois para a questão das mulheres sobre isto. Porque, de facto, o que aconteceu é que foi preciso. É evidente que as mulheres perderam. Foi dito que só o sexo feminino é que determinava o modo de racionalidade. E, portanto, a racionalidade feminina era um pouco mais fraca. Agora já não se discutia se as mulheres tinham ou não alma, mas discutia-se se a sua racionalidade era uma racionalidade tão poderosa como era a racionalidade masculina. É claro que as mulheres perderam, mas foi preciso arranjar argumentos para isso. E isso é que eu acho que é fundamental e seria fundamental estar inscrito no cânon do conhecimento filosófico, ou seja, daquilo que deve ser transmitido. E o que é muito engraçado é que este debate parte de Descartes, portanto, a raiz, digamos, da argumentação é cartesiana, dos preconceitos, da res cogitans e da res extensa, mas é orientado em duas linhas opostas. Uma articulando com Rousseau, que é certamente o pensador da história da filosofia a quem nós, no fundo, devemos tudo o que aconteceu até, eu diria, em termos genéricos, até a Segunda Guerra Mundial, em termos educativos para nós. Portanto, mas um articula Descartes com Rousseau. E eu, nestas alturas, nunca, acho que há uma coisa, eu peço desculpa se quem conhece isto, mas para mim é importante dizer isto. Em 1801, há um democrata chamado Sylvain Marechal que produz, edita um texto sob a forma de decreto-lei proibindo as mulheres de aprender a ler. E esse texto, toda a argumentação desse texto tem duas partes, os considerandos que partiam daquilo que eles chamavam natureza
e depois a razão, em função daquilo que a natureza constatava, a razão determinava uma coisa ou outra e proibia uma coisa ou outra. E a argumentação que é feita é como se estivesse a repetir o pensamento do Rousseau, não é? E tudo aquilo que ele diz nos seus textos sobre as mulheres, nomeadamente aquilo que diz no livro 5º do Emílio, não é? Quando retomando o texto bíblico diz: e como é preciso que os homens não estejam sós, eu agora vou arranjar uma companheira que sirva ao Emílio. E, portanto, propõe uma educação da Sofia, não é? Mas na outra barricada, na outra área, há também um homem que é completamente ignorado na história da filosofia, agora não por ser mulher, mas porque ousou escrever em defesa da igualdade, que é o Plano de La Barre. E o Plano de La Barre é um discípulo do Descartes. E escreve, no fundo, escreve 3 obras sobre a educação das damas, sobre a excelência dos homens e sobre a igualdade dos sexos. Escreve-se 3 obras aplicando diretamente o esquema de pensamento de Descartes, da dúvida, das ideias claras e distintas, da eliminação dos preconceitos, para, no fundo, argumentar com base em razões a igualdade entre os sexos. Ele, além disso, era padre, portanto, conhecia muito bem a Bíblia e tem realmente um dos seus textos sobre a excelência dos homens é um texto de um registro irónico absoluto e em que aparecem ideias. O Plano de La Barre morreu em 1723, mas em que aparecem ideias justamente contemporâneas. E em que ele, inclusivamente, chama a atenção para o facto de que a argumentação sobre a inferioridade das mulheres deriva de um discurso de homens e, portanto, eles são juiz e parte num sistema em que, portanto, não têm imparcialidade. E mais, diz uma coisa que para mim é realmente muito importante, é que é chamar a atenção para a linguagem. E diz que se calhar se não pensássemos em Deus como rei e como pai e o associássemos a imagens femininas, provavelmente a questão da igualdade entre os homens e as mulheres era posta de outra maneira. Eu penso que este silenciamento, as histórias, a primeira vez que eu falei do Plano de La Barre entre nós, em Portugal, houve colegas de departamento, por exemplo, houve um colega do departamento de Coimbra, da Universidade de Coimbra, que foi honesto e me disse que nunca tinha ouvido falar do Plano de La Barre. E, portanto, isto é deste silenciamento estrutural que eu queria, era este silenciamento estrutural que eu queria denunciar. E para agarrar a segunda conclusão de que eu comecei por falar, é, portanto, necessário ressignificar os cânones filosóficos, revisitar os cânones filosóficos e reler a história da filosofia. É preciso desnaturalizar algumas ideias filosóficas, nomeadamente as ideias antropológicas, mostrando que elas são construtos. E aqui vou-me servir, não de uma mulher, mas de um homem, do Paul Ricoeur e da sua obra La Mémoire, l'Histoire, l'Oubli, onde ele diz categoricamente, não a propósito das mulheres, evidentemente, mas a propósito do Holocausto, il faut raconter autrement. E il faut raconter autrement porque, diz ele, há uma articulação direta entre a história oficial e a memória coletiva das coletividades. E, portanto, se o discurso que nós temos, antropológico ou outro, é sempre monocórdico, é sempre o mesmo que é repetido, e os mesmos textos que são excluídos, então o que nós temos é a construção de uma memória coletiva empobrecida, em primeiro lugar, porque está amputada de uma parte
daquilo que a humanidade produziu e, ao mesmo tempo, é enviesada. E mais, podemos mesmo falar de manipulada, porque ela é manipulada e aparece, no fundo, a necessidade, e a palavra eu vou sublinhá-la, a necessidade de resgatar, usando de novo a expressão do Ricard, as possibilidades que estão escondidas no passado e pô-las a descoberto, de maneira a que se possa, de facto, ter uma memória coletiva justa, uma memória coletiva crítica. Foi isto que eu pensei para partilhar convosco e espero não vos ter chateado por isso. Foi um prazer enorme, continuaríamos naturalmente a ouvi-la, Fernanda, é sempre um grande prazer. De resto, será que toda esta herança de pensamento também condiciona o pensamento no feminino hoje? Porque das inúmeras mulheres filósofas que vamos tendo, e se, não obstante termos numa antiguidade esta rejeição da mulher na chamada comunidade, na polis, temos também paralelamente outra produção literária, outra produção poética, onde fala desta necessidade da presença da mulher da comunidade. No entanto, todas essas obras são relegadas para essa mudez, para esse silêncio, para esse subterrâneo. Pensamos muito, eu sinto cada vez bastante que penso muito ao lado de homens e muitas das vezes questionam-me onde estão as mulheres para pensar comigo. A que obras é que eu recorro quando, na maioria das vezes, recorro sempre a nomes masculinos dentro da filosofia. A Irene é, digamos, a nossa tradutora de Heidegger, mas tinha-me dito que hoje não lhe apetece falar de Heidegger. Irene, vai falar de quê? Em primeiro lugar, vou-me deixar levar pela conversa, que me parece que é o fundamental naquilo que pretende ser este encontro, não é? É conversarmos entre todos. Por outro lado, parece-me fundamental ter visível este contexto de silenciamento histórico acerca não do protagonismo, porque aqui o que interessa não é o protagonismo, mas a presença dialogante das mulheres no pensamento ao longo da história. Isso aparece de uma forma subsidiária, mas de uma forma subsidiária. Portanto, poder compreender como é que finalmente, no nosso século XX, e eu, como sou uma senhora do século passado, ainda do século XXI, e como sou do século passado, do século XX também, algo acontece neste mundo em que somos e estamos, que nos permite ver como muda aquilo que é a situação hermenêutica, a situação da compreensão, a situação da forma de fazer a experiência daquilo que acontece. E esta evolução permitiu justamente que começasse a ser aceite a presença daquilo que antes só subsidiariamente era retido. Era retido como as correspondentes dos grandes filósofos, não é? Não deixa de não ser curioso, sem entrar agora neste ponto, que não é exatamente aquilo que eu pretendia, mas não deixa de não ser curioso que seja uma forma de diálogo explícito. A carta é sempre um diálogo em que a mulher entra. Com isto, também não quero dizer que hoje aquilo que acontece é que a mulher consegue chegar à filosofia nesse protagonismo do diálogo, porque a verdade é que as formas de ser
das mulheres que fazem filosofia são absolutamente diferentes umas das outras, e há muitas filósofas que não são nada dialogantes, não aparecem como diálogo. Portanto, isso tem que ver com uma forma de ser, que em cada caso é de cada uma das mulheres que aparece na filosofia, e não tem propriamente que ver com este exercício do ser mulher na filosofia. Tem que ver com o pensar, como dizia a Ana há bocadinho, tem que ver com o estar a tentar exercer uma capacidade que é a capacidade de traduzir em palavra aquilo que é a elaboração, a experiência feita como compreensão do mundo. A minha formação é hermenêutica, por isso que aparece aí o Heidegger, naturalmente, mas não só o Heidegger, aparece muito especialmente o Heidegger, mas o ter uma formação hermenêutica significa estar especialmente atenta àquilo que é a situação hermenêutica, não é? A configuração de uma perspectiva, de um horizonte a partir de um ponto de partida que é aquele que é o meu espaço-tempo em que eu me situo e em que mais ou menos tenho as convicções assentes, herdadas, sem eu dar por isso, aprendidas sem ter consciência de uma aprendizagem, pelo simples facto de pertencer a um determinado momento cultural e uma manifestação dessa cultura a que pertenço. Portanto, é essa situação que varia do tempo do século XVIII em que estava a ser colocada, e não é por acaso que é no século XVIII, a herança mais forte do iluminismo, do pensamento ilustrado, que ao mesmo tempo põe em questão, não é? É a descoberta ao mesmo tempo dos limites e da possibilidade de levar até aos limites. Não estou só a pensar em Kant, mas Kant também pertence, não tinha essa ideia sobre as mulheres, mas também pertence a esta época, não é? Isso começou nesse momento, de certa maneira está a florescer timidamente no tempo que nos é dado viver hoje. Então, nesse sentido, aquilo que me parece, dentro deste diálogo, ter em consideração, é que a mulher, em filosofia, pensa como qualquer outro ser humano, mas a sua situação hermenêutica, que é ao mesmo tempo dúbia, porque é ao mesmo tempo a pertença a uma cultura que a marginalizou e a capacidade que evidentemente tem como ser humano de pensar isso que a marginalizou, mas também abrir perspectivas criativas indefinidas, com o tempo se definirão, para a frente no sentido de um horizonte aberto. Né? Portanto, a mudança de perspectiva abre outro horizonte. Isso é, de certa maneira, uma esperança, não é? De continuidade, de trabalho, mas é também uma certeza, que é a certeza de já se estar nessa linha. Só que é uma certeza, naturalmente, na corda bamba. Né? A certeza faz parte da nossa convicção de avançar numa determinada direção, que é simplesmente o assumir daquilo que somos, mas realmente a sociedade não avança, não se desenvolve ao mesmo tempo que as possibilidades
que ela própria cria. É esta sociedade em que vivemos que criou esta possibilidade, mas esta sociedade não está a acompanhar completamente, como se vê agora, lamentavelmente, com bastante do que começa a acontecer em círculos mais ou menos provincianos da política, ou seja, é a política, mas em círculos provincianos, não é? Paroquiais, em que, por exemplo, se podem fazer investigações acerca de uma comparação entre feminismo e machismo. Estou a falar de um inquérito que se fez na minha universidade, com todo o sentido, em que a professora Fernanda acho que tem algo que ver com o grupo que está a fazer esse inquérito, embora não tenha que ver especificamente com o inquérito, como é natural. Mas pedia-se para as pessoas responderem umas perguntas, uma das quais, não recordo exatamente como era a pergunta, tinha que ver com a comparação entre machismo e feminismo, com o que é que tinham que ver. E às vezes as pessoas, os jovens que estão a entrar na universidade, pois pensam que no fundo é mais ou menos a mesma coisa, uma para um lado e outra para o outro, não é? Portanto, isso significa, não é só que aqueles jovens que estão ali a responder são ignorantes, não é isso. O que eles estão a responder é da plataforma da qual partiram e que configura a sua perspectiva de entendimento, não é? Então, de um ponto de vista hermenêutico, o que me parece aqui fundamental é que as mulheres fazem filosofia como qualquer outro ser humano, seja feminino ou masculino, ou indeciso, a perspectiva. Aquilo que pode mudar na perspectiva é, por um lado, o salto dentro da situação a uma posição, digamos, mais livre em relação àquilo que são os atavismos culturais, e, por outro lado, é, naturalmente, a possibilidade de abrir um caminho de pensamento próprio idêntico. Idêntico não gostaria de dizer, ou seja, que é como o de qualquer ser humano. Não é? Mas o problema está aí e há que assumi-lo. Começam paulatinamente também. Nós não deixamos de nos arrepiar, por exemplo, quando consultamos fotografias antigas e vemos, creio que é do Círculo de Munique, todos aqueles homens da fenomenologia, e vemos uma única mulher, Hedwig Conrad Martius. Ela é a única mulher feminina ali num conjunto de homens. Não deixamos de sentir quase que algum desconforto e perguntamos, mas quem é? O que disse? O que pensou? Depois vemos-la já associada a Edith Stein, que de certa forma também o nome cresce, mercê da sua circunstância, porque morre em Auschwitz. E então, creio que cada vez mais há esta necessidade de começar a abrir esse portão. Quem foram essas mulheres que também pensaram? Há que desmistificar também todo um saber que nós recebemos, que vamos recebendo, à semelhança desses inquéritos que já por si só controlam determinados caminhos. Ou seja, como fugir de um caminho que já está traçado. Ocorre-me agora, por exemplo, a Assembleia de Mulheres, ou a República de Mulheres, de Aristófanes, onde ele próprio se insurge contra algumas das situações que foram veiculadas por Platão e por Sócrates, e, no entanto, ele que até diz que é uma tragédia esse facto de as mulheres não poderem fazer parte da comunidade, da polis, do serviço militar, nós continuamos a querer ver
como uma comédia, ou seja, ainda e temos sempre este como uma comédia, e se calhar não é uma comédia, não é? Helena, na tua opinião, sentes isso? Achas que cada vez mais há esta curiosidade, esta abertura para o que é que as mulheres, afinal, da filosofia disseram, pensaram, escreveram e que até à data não é assim tão conhecido? Começa a haver uma maior apetência. Sentes isso? É assim, eu estou a sentir muito feedback, muito ruído no que estão a dizer, e isso está a perturbar. De qualquer maneira, eu penso que percebi o que estavas a perguntar e ouvi e acompanhei as exposições, enfim, foi dito, e concordo com tudo o que foi dito, mas há algo mais que me preocupa na esteira do que estava a dizer a Irene, que é como poder dar a volta a um problema, isto é, conseguir encontrar caminhos alternativos de uma cultura de dentro da própria cultura. E a verdade é que isso faz com que as pessoas que têm a consciência do que está a acontecer relativamente às mulheres, e reparem, eu incluo em todas as discriminações, e estou a falar de todas as espécies de discriminações, o que faz com que quem tem esse reconhecimento, ou quem tem essa consciência, tenha uma responsabilidade acrescida, que é a de não se deixar silenciar. Mesmo que para isso lhe aconteça, enfim, espero que não, obviamente, mas que aconteça o que aconteceu ao Olimpo de Gouges, não é? Ninguém quer ficar sem cabeça. E acho que, não sendo uma comédia, acho que o humor é um imenso sinal de inteligência e, portanto, penso num homem que pensou o papel da mulher a partir de uma banda desenhada chamada Mafalda, em que põe a Mafalda como uma feminista e que diz a Mafalda que o grande problema das mulheres é que sempre tiveram, em vez de uma caneta e de um papel, sempre tiveram na mão um pano do pó. E esse é o problema. E ainda há outro problema, é que se nós formos à existência real, não às pessoas que pensam, seja em filosofia, seja em física, seja em medicina, porque eu dei-me ao trabalho de ir aos manuais, que são os livros formativos para os miúdos e para os adolescentes. Aos manuais da filosofia, esses eu conheço. Poucos têm textos de mulher e quando têm um ou dois. E é assim, porque é politicamente correto, ou porque está a começar a ser politicamente correto. Os outros manuais de física, de biologia, enfim, por aí fora, não têm exatamente o mesmo problema. Também não se fala de mulheres. Portanto, o problema não é um problema da filosofia, é porque nós assumimos essa responsabilidade enquanto seres que reivindicam para si esse poder de pensar mais que os outros. É um bocadinho a arrogância filosófica, mas que aparece. Pronto. Agora, o que me preocupa não é tanto o que nós podemos fazer, que não estamos a ser silenciados, mas realmente as pessoas, no seu dia-a-dia, naquilo que é banal e naquilo que é trivial, porque aquilo que é banal e trivial é o que constrói a estrutura da existência. É que constrói a estrutura do existir todos os dias. É que constrói os modelos que se tornam estereotipados e que têm de ser denunciados. Como é que isso se faz? Isto é, e como é que isso se faz hoje? Onde me parece que, mais do que o problema feminino, eu não estou a menosprezá-lo de modo nenhum, é que ele tornou-se mais complicado
porque o problema feminino está-se a alargar também aos homens, na medida em que nós estamos a viver um tempo de crise, que é a própria crise do tempo. Isto é, o tempo que parece para o senso comum em acelerado é um tempo que está realmente em abrandamento, que é igual. Nós vivemos instantes sem propósitos. Não há horizontes. Que memórias são estas que nós estamos a criar para o futuro? Eu não sei se me estou a fazer bem entender, mas penso que porque há uma dimensão filosófica que transcende aqui a questão do género, que é a questão do problema da vida contemplativa, que foi posta completamente de parte, a vida ativa está-nos a levar àquilo que o filósofo coreano, que eu acho imensa piada, o Byung-Chul Han, diz, que é nós na sociedade do cansaço, que é estamos a explorar a nós próprios. Agora, se falamos de mulheres, estamos a falar de uma dupla exploração. E se falamos de mulheres que têm consciência disso, estamos a falar de uma dupla responsabilidade. E, portanto, o peso que se faz sentir hoje, ainda que esteja realmente, haja uma maior consciência, porque está tudo muito mais difícil, há uma situação de crise, de não consciência da banalidade e por aí fora, também dificulta o problema das mulheres. Que à partida é mesmo conseguir encontrar um futuro dentro de uma cultura que as reprime. E este parece-me que é o problema maior e que ao mesmo tempo não pode ser silenciado. E, portanto, a questão que eu ponho e que deixo, não é uma questão que eu saiba resolver e que deixo, é realmente esta questão de que memórias é que nós estamos a criar, que futuro é este que nós estamos, para o qual estamos a caminhar, e até que ponto é que esta voz que as mulheres começam a ter, ou que têm mais, não se prende apenas ao facto de se reedificarem como seres pensantes. E até que ponto é que, e claro que eu penso que as mulheres foram também culpadas neste papel que assumiram, não são isentas de culpa aí, e nós também continuamos a ser. Uma coisa que para mim me parece muito evidente e muito óbvia e que não é absolutamente contrassenso, que é muito pouco consensual, é o facto de nós, ao aspecto do cuidado, que a Ana ainda há bocado estava a falar, as mulheres foram remetidas para o cuidar do lar, para o cuidar dos filhos nesta época de pandemia, nós vimos isso como algo de mau. E porquê que tem de ser mau? Se calhar se valorizássemos isso, não tínhamos metade dos problemas que temos, deste silêncio ou deste ruído, que estamos constantemente a pôr. Se invertêssemos a questão, se dissermos assim, vamos pôr de parte os homens, porque não têm esse cuidado. Estou a ver o que é que eu estou a dizer? Portanto, é preciso pensar completamente fora da caixa. Não basta dizer, mas completamente fora. Não basta dizer assim, aquela frase da Mafalda, as mulheres sempre tiveram um pano em vez de tiver. É claro que isto tem de ser mudado. Mudar é distribuir o pano aos homens. Digo eu. Eu agora não quero dizer mais nada. Parece melhor nós entrarmos em diálogo mesmo. Já não estou a ouvir nada, Luísa. Ana, agradeço que me abra o microfone. O que é respeitante ao telemóvel é que o meu som por computador não é tão bom. Nós temos recebido aqui imensas perguntas, vai ser difícil selecionar, porque o tempo também avança, mas uma que é dirigida à Ana Godinho é feita pela Cláudia Sousa Dias, e ela diz de que forma as mulheres atuais são sujeitas a qualquer tipo de constrangimento na sua voz, hoje em dia em Portugal. E depois continua dizendo, não apenas na política, na filosofia, no pensamento crítico, mas também na arte. Devo dizer que concordo com a professora Fernanda Henriques,
ou seja, na necessidade, que também já aqui foi realçada pela Helena, a criação de uma memória coletiva nestas áreas. Mas a pergunta então é direcionada a Ana Godinho: de que forma é que as mulheres atuais estão sujeitas a qualquer tipo de constrangimento na sua voz em Portugal? Obrigada, Não sei Luísa. se entendeste muito bem a pergunta, mas Obrigada, acho que sim. Eu acho que percebi e acho até que já tinha lido aqui no chat a pergunta e não vou responder diretamente porque, de certa maneira, todas nós já contribuímos para essa resposta. E teria muito a dizer. Eu aliás, eu gostaria até de não ter nada a dizer, porque eu gosto muito do silêncio e gostaria de não ter nada a dizer. Mas a verdade é que as opressões, as discriminações de que já se falou hoje aqui, as inferiorizações, as hierarquias e os silenciamentos fazem-nos falar. E fazem-nos falar muito. E porque temos uma história, e essa história é pesada, nós temos um sem número de problemas para resolver. Mas para resolver esses problemas não é, penso eu, e a Helena até falou disso logo na intervenção inicial, o problema não é, e estamos aqui numa espécie de errância ou numa espécie de, enfim, nomadismo que é bastante interessante e até diríamos pouco racional, mas a verdade é que há um problema de escuta. Nós falamos, e falamos há séculos. A Diotima falou no banquete. Nós estamos sempre a falar. O problema é um problema, Helena, se tu te lembras do início, é um problema de escuta. É o falarmos e o não sermos ouvidas. E somos nós que educamos a outra metade do mundo, somos nós que parimos a outra metade do mundo e a educamos. E a educamos para essa... sim, aí temos, como tu dizias, temos responsabilidades. Temos responsabilidade e temos possivelmente também a capacidade de mudar e criar possibilidades novas. Mas não vou desenvolver, mas possivelmente teremos de o fazer numa nova terra. E estou a pensar nas alterações climáticas, estou a pensar, por exemplo, na divisão do trabalho, estou a pensar, por exemplo, e aqui liga-se à pergunta que me fizeram há pouco, estou a pensar, por exemplo, em Portugal, as mulheres continuam a ter um salário inferior ao dos homens. Há um silêncio, sim, há um silenciamento relativamente a um trabalho invisível, a um extensíssimo trabalho invisível que as mulheres fazem e pelo qual não são minimamente reconhecidas. É verdade que há aqui uma urgência e que ela é concreta e que ela é absolutamente vital e é preciso essa memória coletiva de que falou a professora Fernanda Henriques há pouco. E ao mesmo tempo eu queria aqui, eu sei que isto está um bocadinho disperso, mas eu gostaria de voltar, Luísa, à pergunta anterior que tu colocaste, que é: onde estão as mulheres para pensar comigo? Eu não sei se tu te lembras. Onde estão as mulheres?
E essa pergunta, quando a fizeste há pouco, fez-me lembrar uma expressão de uma filósofa que se suicidou em 1994, a Sarah Kaufman, a propósito de um dos livros dela sobre o Auguste Comte, que se chama Aberrações, se não me engano, e em que ela, não é no livro, mas numa entrevista, ela diz a propósito do Auguste Comte que ele, numa conversa com o seu grande amigo Stuart Mill, que muito falou sobre a questão das mulheres, num comentário lateral diz: mas a verdadeira comunidade é a comunidade masculina. Não há comunidade feminina. Não pode haver comunidade feminina. Ora, onde é que estão as mulheres para pensar comigo? Bem, eu estou muito contente hoje, é mesmo um contentamento, porque elas estão aqui. Nós estamos a pensar contigo, Luísa. Estamos todas a pensar. E estamos todas a pensar nesses imensos problemas que temos para resolver e que não sabemos ainda como resolver, e que temos de trazer para o espaço público e onde temos de voltar a arranjar um lugar, um espaço. E isso é muito concreto, não é uma coisa abstrata. É arranjar um lugar e partir naquilo que eu penso, eu não posso afastar do concreto, eu tenho de partir do concreto. E o concreto são também os afetos, as percepções, aquilo que nos precipita no presente, o nosso corpo, as vibrações do nosso corpo, a nossa relação à morte e à destruição. E há aqui, no meu entender, também uma especificidade própria deste pensamento filosófico que está orientado para a vida e que não se desliga dessa memória, dessa necessidade de memória coletiva, como não se desliga de uma tomada de posição coletiva planetária que refunde as nossas práticas. E aí talvez seja necessária uma nova ética. Sim. E a urgência disso tem a ver com o facto de não deixarmos escapar, talvez até seja tarde demais, não sei. Eu já me alonguei bastante. O Luís Serguilho sai um pouco, digamos, destas águas, onde ele questiona: será que o feminino e da filosofia acontece no It de Clarice Lispector, no Nona de Rosa, no Rosebud de Wells, no De Fora de Blanchot, na Alma Larvar de Beckett, no Gestos ou Gestos de Brecht, no Delírio de Pina Bausch? Esta é a questão que nos é levantada pelo Luís, ou seja, numa relação muito próxima com a arte. Óbvio que se estamos a falar da arte, estamos a falar de um dispositivo que está contra a realidade. A realidade é, de certa forma, um inimigo da arte, deste pensamento. Como tal, ao suspendê-la, trata essa realidade como se fosse sempre algo do passado, na medida em que possa ser visto melhor e possa ser visto com consciência. Eu não sei se estamos online, se tivemos novamente mais um apagão. Gostaria que alguém me desse esse feedback, por favor. Luísa, sua imagem congelou. Eu estou... O seu áudio Este continua. apagão é geral. Luís, o seu áudio está aqui, mas a imagem congelou. A minha imagem congelou, mas o áudio, eu não sei se me ouviram.
De facto, eu perdi aqui o StreamYard, esta ligação, vou ter que entrar novamente em termos com o meu PC, o computador, e portanto dizia eu que o Luís reporta a sua questão se havia feminino e da filosofia em diversas situações que são apontadas por criadores, por pessoas ligadas à arte. E o que eu lhe dizia era isso mesmo, que a arte é quase sempre um dispositivo contra a realidade. Não de embate, mas sim no sentido de afastar para outra consciência, para ver essa realidade com uma outra consciência. Não sei se alguém quer também Eu gostava, falar feminino, antes de falar posso? de Clarissa, muitos outros, Blanchot, e naturalmente o feminino existe, não nos podemos esquecer das armas da senhora Carrasco, e toda Clarice é de facto a escrita do feminino. Claro que sim, Fernanda, por favor. Pronto, é que eu não vou entrar na questão da arte, o que eu não queria era deixar a riquíssima intervenção da Ana entre parênteses, não é? Porque já agora aproveitamos o facto bastante insólito de estarmos aqui um grupo de mulheres a falar de questões das mulheres e do pensamento para, no fundo, também para trocarmos algumas coisas entre nós. Eu peço desculpa às pessoas do público, mas realmente eu gostaria de cruzar algumas das coisas que foram ditas. E, em primeiro lugar, queria recuperar uma coisa que quer a Ana, quer a Helena, ainda que noutro registro, falaram, e que é o cuidar reduzido à esfera, digamos, doméstica, não é? Os estudos que foram desenvolvidos durante este ano que passou sobre o ensino superior e a situação das mulheres no ensino superior em Portugal dão conta de que e isso articula com o que a Ana há bocado salientou do número de artigos que as mulheres publicam ser muito inferior ao número de artigos que os colegas homens estão a publicar neste momento, é que todo o trabalho do cuidado dentro da escola, cuidar dos alunos, acolhê-los, alunos e alunas, acolhê-los, responder às suas inquietações, está a ser feito, não está a ser feito só pelas mulheres na universidade, estou a falar do ensino superior, mas está a ser fundamentalmente feito pelas mulheres no ensino superior. Portanto, essa tarefa do cuidado que, de alguma maneira, ultrapassa os filhos e os sobrinhos e a casa. Não é? Ou seja, as mulheres levam consigo essa função como se fosse um destino. Não é? E isto é uma coisa, mas depois a instituição espera delas exatamente isso. E isso é outra coisa. É aquilo que eu quis, no fundo, chamar a atenção e que não é pela sobranceria da filosofia, como a Helena pareceu apontar, mas é porque a filosofia, as ideias são substrato das sociedades. E, portanto, numa sociedade em que as representações sobre o que é o feminino não é só sobre o que é ser mulher, é sobre o feminino. É sempre uma perspectiva diminuída, é sempre uma perspectiva desvalorizada. E, portanto, aquilo que a Ana disse com live de angústia, pelo menos a mim pareceu-me, temos que falar, embora saibamos que não vamos ser escutadas. E não é só que não vamos ser escutadas, é que vamos ser, como é que eu ia dizer? O que nós dizemos é, de alguma maneira, recebido enviesadamente. Não é?
uma filósofa da linha analítica que se chama Ray Langton e que eu conheci há pouco tempo, embora ela já seja velha. Velha quer dizer, não seja uma jovem. Fala exatamente, utilizando a expressão utilizando a perspectiva do Austin sobre o discurso, ela chama exatamente o silenciamento ilocutório que as sociedades fizeram às mulheres. O que significa que nós estamos a dizer uma coisa, por exemplo, se se trata de abusos sexuais, no fundo, quando as mulheres recusam as abordagens e os assédios, no fundo, uma das dimensões que limita a ação da sua recusa é que do lado de lá está um homem a interpretar que elas estão a dizer aquilo que querem, mas querem dizer outra coisa. Portanto, o problema é que eu penso que é preciso mesmo criar uma nova ordem simbólica. Não é só construir uma nova terra, Ana, também é, mas é criar uma nova ordem simbólica. Sem, de facto, sem uma, digamos, uma desconstrução e uma ressignificação daquilo que que no fundo nos constitui. É por isso que eu falo em silenciamento estrutural e em subterrâneo, porque isso ocupa-nos, não é? E aqui leva-me a comentar uma coisa que eu não posso deixar de comentar. Obviamente que somos nós que educamos metade da humanidade, mas educamos com aquilo que temos na cabeça, com os valores que temos na cabeça. O problema não é da responsabilidade das mulheres, nem é individual. O problema é do sistema, o problema é das representações, o problema é da dimensão simbólica. E nós podemos estar cheias de boas intenções, mas isso, como sabemos, está mesmo um inferno cheio. Portanto, no fundo, a ideia de culpabilizar as mulheres pela situação das mulheres foi, ao longo dos tempos, uma arma que foi sempre usada contra as mulheres. E realmente o problema está, e isso é engraçado, porque o Sylvain Maréchal, o Paulin Labarre, escreve sobre isto muito bem. O mais grave, diz ele, é que as mulheres têm dentro da cabeça a sua inferioridade, a sua falta de valor, a sua... Portanto, disto, não sei se os vossos, porque eu não tenho filhos, se os vossos bisnetos ou trinetos poderão ainda usufruir de outra perspectiva, mas não é certamente na vida nem sequer das mais novas de nós que aqui estão. Isso é, de facto, um trabalho que tem que ter muitas convergências, e volto a dizer, e tem que ser sistémico. Não tem nada a ver com os indivíduos, com cada um e cada uma de nós. Deixem-me só dizer uma coisa, à Fernanda, é que eu não falei da filosofia ou das filósofas ou dos filósofos com subsadia, como estava a dizer, disse só que era esse o nosso destino, de alguma forma, o estarmos realmente capazes de entrar no subterrâneo e nas catacumbas para tirar isto por um lado. E por outro lado, quando falei da culpa que as mulheres tinham, vinha na sequência de elas estarem a educar ou quererem, poderem desejar educar os seus filhos de uma outra forma, mas não o poderem fazer porque estão dentro de uma cultura. Portanto, quererem criar uma outra cultura, outros valores e não poderem fazer isso porque têm a culpa dentro da sua própria cabeça. E, portanto, daí eu ter falado igualmente uma dupla responsabilidade de quem é capaz de reconhecer isso. Era só este pequeno pormenor, porque
nós às vezes também não nos ouvimos bem e, portanto, é bom que nos escutemos realmente bem. Vou só fechar o meu microfone para não fazer. É precisamente a questão do chamado movimento Me Too, mas esse seria um tema que nos daria para mais 2 e muitas mais horas de conversa, que nasceu e já está praticamente apenas poeira que está a pousar e não se sabe porquê. Bom, o tempo voa, dizia eu, e temos aqui e um pouco na linha da necessidade da construção de uma nova ordem simbólica, faço minhas as palavras da Fernanda, Luciana Abreu Jardim pergunta o seguinte: quais poderiam ser as contribuições da literatura escrita por mulheres para além de género na sua relação com a filosofia? Seria a literatura voltada ao feminino, além de género, como experiência de linguagem? Cita aqui alguns dos grandes nomes, Virginia Woolf, Sisu, Kristeva, entre muitas outras, como sabemos, e a literatura está bastante forte em mulheres que podem dar este mesmo contributo. Penso que será um pouco essa a pergunta, o contributo das mulheres que estão na literatura para uma outra relação com a filosofia feita, pensada, exercida por mulheres. Creio que será mais ou menos essa a pergunta. Irene, tem alguma ideia sobre esta questão, literatura e filosofia feita por mulheres? Qual o contributo? Ou seja, a experiência de linguagem, o falar-se, a necessidade desta experiência de linguagem. É uma pergunta para todas, não especialmente para mim, mas claramente onde a forma de estar no mundo aparece é na literatura, não é? E, portanto, a literatura pode ser sempre uma via de acesso descritivo e meditativo daquilo que são essas situações hermenêuticas, que foi, enfim, o termo que eu utilizei, a expressão que utilizei para falar disto que muitas vezes se falam, e se falou de valores ou de mentalidades ou de que quer que seja, no fundo é o ponto em que estamos, que herdamos, e isso aparece descrito de uma maneira extraordinária na literatura, da mesma maneira que também aparece a via de saída, a via de pensar para fora dessa mesma situação. Portanto, a resposta parece-me naturalmente afirmativa, mas enfim, é uma via que se podia generalizar a muitos outros, não é? Não tem que ser a literatura voltada ao feminino, não é? Não é um paradoxo que uma sociedade da informação, do vanguardismo, contemporaneidade, em muitos aspectos, até de paridade, tenhamos cada vez mais, nas faixas etárias mais jovens, a submissão, consciente ou não, a um sistema de embrutecimento. Estamos num sistema de embrutecimento. A questão é colocada por Luís Henriques. Alguém deseja falar? De vanguardismo em muitos aspectos, até de paridade, tenhamos cada vez mais, nas faixas etárias mais jovens, a submissão, consciente ou não, a um sistema de embrutecimento. Ou seja, Luís Henriques coloca esta mesma questão. As mulheres continuam a não fazer-se ouvir, a questão de não se falar, esta submissão a um sistema de embrutecimento. Quase que falávamos nesta sociedade de embrutecimento no início, com as palavras de Ana Godinho. Estamos a embrutecer. As sociedades novas estão a embrutecer. Eu tenho muita dificuldade. Eu sou muito velha já. Eu sou a pessoa mais velha que está aqui.
E quando digo muito velha, é mesmo. Tenho 75 anos, portanto, faltam-me só uns dias para os fazer. Portanto, eu pertenço mesmo a uma geração que já nem devia estar aqui a usar a palavra, para falar nas segregações de que a Helena há pouco falava, não é? E a segregação etária. Mas eu devo dizer que tenho muita dificuldade em considerar que o presente é pior do que o passado. Muita dificuldade. Muita dificuldade. Pelo contrário, eu penso que nós não somos capazes de ver em que medida é que o presente é melhor do que o passado. O nosso passado concreto, por exemplo, como país. O que eu penso que neste momento, e aí se calhar é a Ana que tem, não é se calhar, é de certeza, mas neste momento estamos a viver num tabuleiro, num xadrez, em que as variáveis são tantas e os inesperados são tantos. E, no fundo, há, nesse aspecto, como se calhar sempre houve, uma necessidade de responder antes de tentar compreender o que está em jogo. Eu penso que a questão da pandemia põe isso muito visível. Uma entidade que nem sequer é um ser vivo, porque um vírus, pelos vistos, não é um ser vivo. Eu, quando aprendi isto, aprendi com o Damásio e fiquei muito, muito perturbada. Portanto, uma entidade que não chega a ser um ser vivo pôs o universo social e político de pantanas. De pantanas. E eu penso que, neste momento, as pessoas estão todas desejosas é de voltar ao normal. Qual normal? Como diz o Chico Buarque numa canção que eu nunca me canso de repetir, ninguém volta ao que acabou. Não. E isso seria muito bom, que as pessoas não quisessem o normal, quisessem perceber o que aconteceu e problematizar o que aconteceu. Como dizia Hannah Arendt, uma crise também serve para aprofundar, para perceber o que é que está em jogo. E para isso é preciso tempo, se calhar, em vez de uma resposta imediata. Mas volto a dizer, tenho muita dificuldade em achar que a sociedade hoje é pior do que já foi. Eu penso que é cada vez mais complexa. E, sobretudo, por duas dimensões. A velocidade, em primeiro lugar. A velocidade. E, ligado com a velocidade, a instantaneidade da comunicação. Nós hoje sabemos sempre e mais depressa o que aconteceu. Mas não significa que o que aconteceu seja pior do que acontecia antes. Como dizia outro dia um artigo qualquer que eu pus que eu até partilhei no Facebook só pelo título. É preciso termos consciência que antes da internet já éramos maus. E isto acho fundamental, saibamos. Eu se me permite, em primeiro lugar, queria dizer-lhe que estou muito grata pelos seus 75 anos, quase, e por nos estar aqui a falar com tanta memória, porque eu sou professora, contacto com estas gerações mais novas, e um dos muitos problemas que eu encontro, e estou absolutamente de acordo consigo, não há tempos melhores ou piores, estes tempos não são piores, não se pode ver assim, isso é continuar a pensar por dicotomias daquelas que estávamos há pouco precisamente a discutir. Mas um problema que se cruza com o que acabou de dizer é o da instantaneidade e da aceleração do tempo. E o outro
é a falta de memória, a falta de contexto. Nós passamos com as tecnologias, e falando assim de uma maneira simplificada, nós passamos de repente tudo aquilo que era a nossa memória aqui dentro para memórias externas, para pens, para sistemas de discos e sei lá, desde a Pedra da Roseta até aos discos mais atuais. Nós passamos toda a nossa memória para fora. E essa falta de memória que temos é um enorme problema. Como criar essa memória de que falávamos há pouco? Este é um problema. Como criar essa memória quando nós estamos a falar numa sala de aula, por exemplo, com seres que não têm memória nenhuma e que se reservam e que dizem, bom, mas não é preciso saber. Não é preciso saber, porque o saber está todo ali, no Deus Google. Mas não está. Nós partilhamos informação, mas não a sabemos pensar, não partilhamos conhecimento. E esse é outro problema. E os nossos corpos vivem num tempo, eu volto a repeti-lo, vivem num tempo e vivem num espaço e possivelmente não aguentam essa aceleração e essa velocidade a que vamos. Ainda temos corpos, ainda temos corpo. E possivelmente não vamos aguentar essa falta de memória. O nosso corpo tem memória. Os nossos músculos têm memória. E há coisas que não estamos a fazer. Por exemplo, não estamos a usar os dedos todos, estamos só a usar os polegares. Por exemplo. Deixámos de saber o que é que se faz com o anelar, por exemplo. E na sala de aula, por exemplo, um dos problemas que é fortíssimo já não é, para mim, o dos valores, a da falta de valores, a da falta de respeito. Não! São as tecnologias, muitas vezes. É a falta de memória. É o achar que se pode passar a memória para fora dos nossos corpos, sem que isso transforme os nossos cérebros. E que nos isto para lhe responder e para lhe também dizer que talvez me tenha interpretado mal, eu nunca falei da culpa das mulheres. Nem considero que a responsabilidade seja toda das mulheres e considero que ela é do sistema, mas temos de ver o que é esse sistema também. Pronto, isto era só uma pequena resposta a propósito de uma coisa que eu vi há pouco. De alguma, a velocidade cria o uniforme, e isto é da física, e todos nós o sabemos. E estamos sujeitos a esta lei da física, a estas não podemos fugir. O tempo voou, esta criação que nós temos, o tempo, e temos que encerrar. Pelo que eu iria dar alguns minutos a cada uma para se despedir. Naturalmente que a conversa continuaria, e está a ser bom este encontro. É bom ter pares. Irene, dava-lhe a palavra, pode ser? Muito estar aqui, acho que foi uma sessão muito réussie, apareceram aspectos fundamentais muito bem marcados e com a diversidade de abordagens que, ao fim e ao cabo, marca a riqueza do humano, feminino ou não, no diálogo. Portanto, o que eu sublinharia é a importância do falar em diálogo e de fazer presente aquilo que tem sido oculto ao longo de uma história escrita só por alguns, para alguns. Passávamos então à Helena. Helena, finalizamos então este encontro. Eu, mais uma vez, agradeço o convite.
conhecia muito bem as pessoas todas que estavam nesta mesa, portanto, estava-me a sentir absolutamente à vontade. E creio que, ainda que às vezes em desequilíbrios, nós conseguimos ir àquilo que é mais importante e que, com certeza que deveria ser mais aprofundado e mais relacionado, etc, etc, mas pelo menos fomos aos pontos referenciais de uma série de coisas e que no essencial, curiosamente, todas estamos muito de acordo. Acho que se aprofundássemos algumas coisas, começava a haver, de uma forma rica, porque as mulheres respeitam-se imenso umas às outras, de uma forma rica a desacordos que também são fundamentais, não é? Ou desacordos que são fundamentais. Mas, mais uma vez, o que eu quero muito é agradecer e achar que esta sessão foi um êxito, realmente. E foi absolutamente e indiscutivelmente um sucesso. Beijinhos para toda a gente e muito obrigada. Vamos nos despedir de quem está connosco. Ana, vamos então despedir-nos de quem está connosco. Agora sim, agora já tenho o meu microfone, por favor. Bem, Luísa, Irene, Helena, Fernanda e todos, e a Amanda, com quem estivemos também, e todos os que não estamos a ver, mas até já ouvimos e com quem já pudemos conversar nessa conversa virtual, eu gostaria de agradecer e desejar que nós pudéssemos encontrar ou pudéssemos inventar um movimento criador desse espaço e desse tempo próprios, se calhar do corpo e do pensamento, que nos permitam perpetuar a vida. Não podemos, e como a Helena bem disse, não podemos aqui ir aprofundar, mas tornarmos claras as nossas dissonâncias e as nossas concordâncias e, em última análise, há uma que me parece clara, é que estamos do lado da vida, seja pela filosofia ou pela literatura ou na vida cotidiana. Nós estamos do lado da vida, orientamos para ela. Obrigada a todos e a todas. Obrigada, Ana. Como não poderia deixar de ser, as últimas palavras cabem a Fernanda Henriques. As últimas palavras cabem às pessoas mais velhas, não é? Luísa, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por me ter incluído no grupo de pessoas que ainda pode falar sobre as coisas, que tem alguma coisa a dizer sobre as coisas. Foi muito interessante ouvir, e eu realmente deste grupo só não conhecia a Ana, resto deste grupo há umas pessoas que eu já conheço há mais de 50 anos, o que já é dizer muito, não é? E outras conheço há 10 e por aí fora. Assim também a conheço há já bastante tempo, embora fortuitamente. Mas a Ana realmente não conhecia e queria dizer que foi um gosto conhecê-la. Foi um gosto vê-la pensar não só com a cabeça, mas com o corpo todo. Foi um gosto. Mas também dizer que este debate que nós tivemos aqui, de facto, devia ter um espaço para ser continuado. Não quer dizer só com estas pessoas, mas com outras pessoas. E com estas e com outras pessoas. Porque, na verdade, e sobretudo entre nós, na nossa cultura portuguesa, não se debate. O que se faz é
Cada um vai lá e diz aquilo que tem para dizer e depois e acabou-se, não é? Ou seja, não há debate. Debater significa apresentar razões, defender perspectivas, mesmo que sejam diferentes. E, aliás, devem ser diferentes. Portanto, dizer que foi um gosto estar aqui e que, como já disse, seria bom que pudéssemos repetir uma coisa deste tipo, ainda que noutras dimensões. Agradecer também à moça que nos suporta, que eu esqueço o nome dela, Amanda, não é? Agradecer também à Amanda este bastidor que ela está a sustentar. E obrigada à Luísa, mais uma vez. Quem agradece naturalmente sou eu. Sinto-me muito privilegiada por vos conhecer às 4. Há outras mulheres também que terão certamente todo o prazer em criar este movimento que está do lado da vida, como referiu a Ana. A quem esteve connosco eu agradeço a presença, a participação, o estar quer aqui, quer no Brasil, quer noutras partes. Esperemos então que este diálogo continue e fica o convite para continuarmos nas raias. Amanhã temos um tema similar, embora esteja mais centrado na literatura. Feminino, que força é essa? Teremos também mulheres muito interessantes a falar do tema, portanto fica o convite para todos. Obrigada Luís, obrigada a todos vocês, obrigada Famalicão, obrigada à vida. Até à próxima. Muito bem, pessoal. Eu gostaria de agradecer imenso a todas as participantes pela colaboração, contribuição a esse debate. E eu gostaria de agradecer imenso também a presença do nosso público que participou com perguntas e com comentários. Eu gostaria de convidar a todos para acompanharem as Raias Poéticas através dos canais da Revista em Comunidade, no Facebook e no YouTube. Amanhã nós temos a nossa 17ª dobra de pensamento, como a Luísa anunciou, feminino, que força é essa? Vai ser às 15 horas do Brasil, 19 de Portugal. Uma boa continuação a todos e até amanhã.